Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e estamos em mais um Ângulo que Pode. E hoje, olha, eu tô sentindo assim um clima diferente no podcast hoje, gente. Eu vou falar sobre empreendedorismo jovem. Então, eu trouxe uma jovem linda, uma boneca, para falar com a gente. Obrigada, Adri. Um prazer estar Rebeca aqui. Menezes. Se apresenta rapidamente para gente. Sim, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente É já uma vinha honra. Conversando, né? Pois é. Há um tempo e chegou o dia. Estou muito feliz com esse convite, com a oportunidade de contar um pouco mais da minha história para vocês. Eu sou empreendedora, tenho 24 anos. Hoje eu trabalho no ramo da moda. Tenho uma loja multimarcas em Taubaté e uma segunda unidade em São José dos Campos. Sou apaixonada por pessoas, pelo ramo de Isso vendas. é importante. Sim. Ser apaixonada por pessoas é muito importante para fazer o que você faz, Exato, né? Exato, pelo ramo de vendas e por moda. Então, começando, Nasceu em Taubaté? Nascida em Taubaté. Nascida em Taubaté, porém com uma história de vida bem diferente. Muito diferente. Gente, eu convidei a Rebeca para o podcast, porque a primeira vez que eu estive com ela, nós conversamos um pouco, ficamos um bom tempo, Nossa, né? um Batendo bom um papo. E a Rebeca me falou sobre a trajetória dela, me contou detalhes de como tudo começou, né, Rebeca? Porque, gente, pasmem, tá? Ela tem 24 anos. Se a gente olhar na carinha dela, a gente sabe que ela tem isso, até menos, dá impressão. Porém, para estar onde ela já está, realmente a Rebeca é uma menina inspiradora. Eu falo assim, até comentei com você na nossa última conversa, né? Eu falo que às vezes a gente fica tão no automático e se cobra tanto que esquece a idade, né? E eu vim de uma família muito empreendedora, na verdade eu sou filha de militar, então eu cresci me mudando, né? Meu pai, ele se mudava mais ou menos de 1 ano e meio. Mas nasceu onde? Em 1 ano e meio. Eu nasci em Taubaté. Então, meu pai, ele estava fazendo um curso em Taubaté e eu nasci em Taubaté, só que com 3 meses a gente saiu da cidade. E eu Quantos anos você tinha? 3 meses. 3 meses? 3 meses após, né? Nasceu e já saiu, Isso, então. Então eu não tenho memórias de Taubaté. E aí, logo após, a gente foi pro Rio e assim a gente foi seguindo toda ali minha infância e adolescência em diferentes locais, né? Certo. Aí ele foi pro Rio, ficou 1 ano e meio no Rio e a cada 1 ano e meio ele estava num local diferente. E ele chegou a pegar bastante missão diplomática, né? Então a gente teve a oportunidade de morar fora do Brasil. Eu fui alfabetizada em Quito, no Equador, no idioma de espanhol. Então dali já começou uma vivência muito grande de cultura, né? De você conseguir se relacionar muito fácil com as pessoas. Eu acho que eu coloco sempre que o ponto de partida da minha facilidade em lidar com pessoas diferentes foi a minha infância. Que, na verdade, eu não tive muita escolha de ter ali um ciclo de amigos em um local e crescer com as mesmas pessoas. Eu fui obrigada, digamos assim, a ter que conviver com outras pessoas, a ter que conhecer outras culturas. Então, isso já foi me formando, Isso ajuda muito. Já foi me formando. Saber lidar com vários tipos de pessoas, né? Exato. E, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, eu tinha a minha mãe, que trabalhava em uma área completamente diferente do meu pai. Então, meu pai, ele era militar, super disciplinado, super exigente, muito resiliente ali. E a minha mãe, na área de vendas, ela trabalhava numa multinacional, assim, Você gigante. tinha tudo em casa. Você tinha tudo em casa. Por isso que eu sou o que eu sou, né? Eu sempre falo. Disciplina e a área comercial. E a área comercial. E aí a minha mãe, ela trabalhou, assim, eu nem tenho muita recordação da minha mãe na minha infância, porque ela viajava muito também com essa empresa. E era na área de vendas e ela assumiu um cargo de liderança, assim, digamos que rápido, né? Então ela viajava também o mundo inteiro. Só que a gente tinha algo na nossa família que eu acho muito bonito, que sempre quando um não estava, o outro estava. Então, eles se dividiam muito nos papéis. Só você? Tem irmãos? Eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, 5 anos mais velha. E a gente sempre foi muito unida, né? Que a gente ficava, nós duas, e muitas vezes a minha avó também ajudava. Mas os meus pais, eles tinham esse cuidado de se dividir nos papéis. Então, a gente sempre tinha ali a presença de um ou outro. E eu aprendi coisas diferentes com cada um. Então, a minha mãe, uma pessoa extremamente comunicativa, né? Na área de vendas tem que ser. Que maravilha. Nunca vi minha mãe reclamar de nada, então sempre sorriso no rosto, vendendo, lidando com pessoas e servindo as pessoas, né? Eu aprendi desde cedo que a maior característica do vendedor é você
conseguir querer servir ajudar o as outro. pessoas. A gente serve o outro para que depois a gente ganhe algo, né? Não que a gente espere isso, mas querendo ou não, a vida é muito assim. E vendas é muito assim, né? A gente primeiro realiza os sonhos de outras pessoas. O dinheiro é consequência. Exato. Então, eu fui crescendo desse jeito, né? Com dois exemplos diferentes e que isso foi formando a Rebeca, que é hoje. Então, eu sempre ouvi muito que eu era uma menina muito precoce, que eu sempre fui muito decidida, né? Porque eu comecei a trabalhar desde muito nova. Eu comecei a ajudar minha mãe com 12, 13 anos. Entendi. Eu já estava ajudando nas vendas. Já estava ajudando nas vendas. E como que foi esse início, Rebeca? Conta pra gente. Olha, assim, eu sempre levei isso de uma forma muito natural, né? Quando as pessoas perguntam hoje para eu contar um pouco a minha história, para mim, a venda ela é muito natural, porque eu cresci fazendo isso. Então, quando eu era mais jovem, a minha mãe ia fazer palestra de vendas, né? Vendas, mentalidade, e eu tava ali assistindo na primeira fileira. Quando era na mesma cidade ou você chegou a viajar com ela? Sempre viajava. Sempre que ela tinha oportunidade de Ficou nos maior, levar, você já começou a viajar com ela? Sempre. Só você ou sua irmã ia também? Minha irmã sempre foi também. A gente foi que criada assim, bacana. muito E como ela juntas. tinha 5 anos a mais, ela acabava cuidando de você quando você ainda era adolescente. Exato, sempre cuidou. Que bacana. Sempre a gente foi uma família, somos, né, muito unida. Então isso eu acho que isso ajuda demais. Ajudou muito, com certeza. E ao mesmo tempo eu tinha esse outro lado do meu pai, né? Meu pai sempre cobrou muito da gente. Eu falo que ele teve filhas mulheres. Era duro? Mas sempre foi muito duro. Nunca era, mas não era um pai de dar uns tapas, não. Já deu. Já deu, não vou mentir. Não vou mentir. Já apanhei sim. É mesmo? Mais. Bravo, muito bravo. Ai, meu Mas Deus. sua mãe também? Minha mãe, ela era brava, mas menos. Mas nunca chegou a dar uns tapas? Não, minha mãe não. Meu pai era mais. Mas assim, eu acho que Tapinha. faz parte. Correção, né? Acho que a gente precisa disso. E eu sempre falo que eu sou muito grata pela maneira como eu fui criada. Quando eu olho pro retrovisor, eu entendo que hoje, se eu conseguir colher, e ainda estou colhendo muita coisa com os meus 24 anos, é devido a tudo o que aconteceu no passado, né? Toda a forma como eles me criaram mesmo, né? Sim. Me moldaram pra vida. Então, eu tinha um pai que me exigia muito, mas ao mesmo tempo ele também me dava todo o suporte que eu precisava. Eu acho que os pais, eles têm uma, assim, né, grande participação, né, no sucesso dos filhos. Com certeza. Você pode perceber a ginasta, né, essa Olimpíadas agora. Sim. Quem ganhou medalha, se você for olhar a vida, a história, os pais eram ali, ó. Sim. Pai e e se mãe. não eram pais, porque às vezes as pessoas não têm essa Disciplina. oportunidade, é um treinador, É um alguém treinador. que tem essa representatividade, né? Porque eu falo que não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu tenho ciência disso. Tanto que eu sempre fui muito grata. Quando eu conto minha história, as pessoas falam, nossa, que sorte que você tem, porque, por exemplo, eu não tive um pai. E eu entendo que realmente eu fui muito abençoada em ter uma família unida, em ter pais que realmente me exigiam e davam suporte, investiam em mim, porque também fiz muitos cursos, sempre estudei, mas eu acho que sempre vai ter alguém que você pode se inspirar e essa pessoa ser, né, assim, esse treinador de vida, sabe? Esse mentor. Sim. Então, acho que o mais importante... Seus pais foram seus mentores. Meus pais. E continua me contando sobre essas viagens aos 12 anos, que você passou a ajudar sua mãe, começou a vender junto com a sua mãe. A gente sempre viajava muito, né? Empresa de vendas, muitas metas. A minha mãe atingia todas e ela ganhava as premiações, né? Então, as premiações eram viagens. E ela conseguia enquadrar a gente em todas. E aí a gente teve também coisa boa vivência isso. muito Deve ampla. ter sido muito prazeroso para ela também. Ela poder trabalhar e levar com as filhas. Isso era uma coisa que ela buscava muito. Então, quando ela achou uma empresa onde ela pudesse encaixar a gente na vida dela, foi algo que fez todo sentido, né? Que eu acho que qualquer mãe quer ter os filhos também com por certeza. perto. E o meu pai, às vezes, ele pegava a missão diplomática e nem sempre a gente podia ir com ele. Então, ele pegou uma missão no Haiti, né? E a gente não pôde acompanhá-lo, até por segurança. Então, a gente ficou 1 ano e meio afastado dele. E se não fosse o trabalho da minha mãe de poder estar com a gente ia ficar um pouco mais sozinha, né? Sempre teve o apoio da minha avó, claro, mas querendo ou não, ia ser um pouco mais difícil. Então, o trabalho da minha mãe sempre deixou com que ela ficasse mais próxima e participasse muito da nossa criação. E hoje Isso os foi muito dois importante. estão juntos? Sim, os dois são casados até hoje, graças a Deus, tudo certo.
Ai, que história linda, né? Familiar. E me conta quando você começou realmente a trabalhar com a sua Sim, mãe, vender, que você me contou que você vendia na faculdade, vendia onde sim. você estava vendendo. Eu Eu fui achei o máximo. emancipada com 16 anos. Eu queria muito trabalhar. Na verdade, para mim, eu acho que foi o caminho contrário. Tem pais que querem que o filho faça algo, né? Faça faculdade tal, ou trabalhem na empresa deles, enfim. O meu caminho e o da minha irmã também foi um caminho contrário. A gente via e queria muito estar perto deles, a gente admirava muito o trabalho deles e a gente queria participar e pedia para participar. Então eu me lembro muito bem eu falando, mãe, eu quero trabalhar com isso. Eu via a vida dela e eu achava o máximo. Tipo, eu queria viajar, eu queria palestrar e eu falava, eu quero fazer parte disso. E ela sempre levava a gente, mas eu queria mais. Eu queria ganhar o dinheiro com isso, né? E na época eles me emanciparam, quando eu fiz 16 anos, a gente foi no cartório, eles me emanciparam. Eu assinei um contrato e comecei a trabalhar nessa empresa, né, de vendas, e eu vendia para todo mundo. Então eu estava no colégio, eu vendia na faculdade, depois, né, que eu saí do colégio, eu vendia. Eu consegui ter ali muito jovem já o meu dinheiro, comprar o meu carro e fui conquistando as coisas desde. Com 18 você É, já tinha conquistado muita exato, coisa. exato. Então isso já me ajudou muito, né, a ter ali o meu recurso financeiro próprio. E mesmo morando com ele, saber que eu já era mais independente, né? Foi bem legal. E eu tinha um sonho muito grande de sair da minha cidade onde eu morava, que na época era Manaus, né? Que meu pai é de Manaus. Acho que é legal as pessoas entenderem também que a minha família, ela é assim, minha mãe é do interior do Rio e meu pai é de Manaus. E aí a gente passou a vida inteira em cidades diferentes, mas quando meu pai quis se aposentar da carreira do exército, ele escolheu Manaus para ficar, porque ele tinha Aquele passado, calorão. aquele calorão. Exato, bem quente. Ele tinha passado a vida dele inteira longe de Manaus, da família. Então ele falou para minha mãe, olha, quando eu me aposentar, eu queria ficar um pouco aqui. E aí ele escolheu a cidade e eu não me identificava em viver em Manaus. Então, nessa época, que foi quando eu terminei ali o ensino médio, eu me via naquela decisão de fazer a faculdade, mas ao mesmo tempo com muita vontade de sair de Manaus. Eu queria ir para São Paulo, era a certeza que eu tinha, e eu queria fazer moda. Porém, na época também, o meu pai e minha mãe, eles tinham Não assim. achava que moda não ia dar muito Eu certo. acho que a moda também, né, é um ponto que a gente pode entrar, dá pra falar muita coisa sobre isso, mas a moda, ela sempre foi vista como uma futilidade, né? As pessoas, quando você fala em moda, quem não tem muito Dá conhecimento, dinheiro. não dá dinheiro, é um ambiente fútil. Meu pai falava, ai, não é pra você. Ele tinha uma visão também que hoje ele já Uhum. não tem mais, mas era uma visão muito muito pequena sobre moda. E aí ele falava, filha, não, você não vai fazer isso, escolhe outro curso. Minha E você irmã. acabou fazendo outro, né? Eu fiz outro curso, mas sempre com o sonho de trabalhar de alguma forma com a moda. Eu amava moda. E aí eu tinha muito isso na minha cabeça. Queria sair de Manaus. E na época eles então, né, eu era muito jovem, eu me formei, eu não tinha nem 18 anos. Eu também era adiantada no colégio, então eu nem tinha feito ainda, né, nem Entendi. alcançado a maioridade. E aí eu acabei ficando em Manaus um tempo, cursei a faculdade de nutrição, que também era uma área que eu gostava, não era o meu sonho, mas era uma área que eu gostava, enfim, fui indo. Mas quando eu tive a oportunidade, que aí eu já estava com 19, eu voltei no assunto. Falei, pai, eu quero muito morar em algum lugar. Não precisa ser São Paulo, porque ele tinha o receio, né, da filha caçula morando em São Paulo. Ele, Que você tem que. perigo. Escolhe outro lugar. Aí eu falei, não, pode ser qualquer lugar. Eu só quero a oportunidade de sair, né? E eu já tinha saído, tá? Eu já tinha feito intercâmbio, eu morei um tempo em Nova York, então não era nem a questão de, nossa, a preocupação ali de eu não dar conta, mas eu acho que mais uma preocupação mesmo de ser fixo, né? Eu não tava indo Uhum. pro intercâmbio com data, eu estaria saindo de casa, né? Já era uma outra Certo. versão ali da vida. E aí ele escolheu e falou bem assim pra mim, então pode ser Taubaté? Aí eu falei pra ele, Taubaté? Jura? Porque na minha visão, como eu te falei, né? Eu não cresci em Taubaté, eu não tinha lembrança de Aham. Taubaté. Sabia, tinha recordações vindo para Campos, mas não lembrava da estrutura da cidade. Então, na minha cabeça ali, jovem, eu imaginava que fosse uma cidade muito pequena e sem uma oportunidade. Eu tinha uma visão também
muito restrita. E aí eu falei, será? Ele falou, olha, filha, se for Taubaté, eu deixo você ir. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque a gente morou 10 anos lá, eu tenho amigos. Conhece a cidade, verdade. Exato, conhece a cidade. Se ele precisar de alguma coisa, com apoio, alguma força. Eu não sabia, mas ele também já tinha feito um investimento imobiliário, estava sendo entregue, tipo, no ano seguinte. E aí eu pensei comigo, eu falei, gente, é a oportunidade que eu tenho. Eu não posso me dar o luxo de falar que eu não quero e escolher a cidade. Eu tenho 17 anos, eu vou. O que eu tenho, eu vou. Quando eu puder ir para São Paulo, quando eu tiver, né? Você vai, Exato. quando estiver mais preparado. E aí eu aceitei. E eu lembro, assim, que essa conversa que eu tive com eles foi em outubro. Em dezembro eu tava vindo pra Taubaté. Assim, 2 meses. Assim, meu 2, 3 Deus, meses. muito rápida. Eu falei, vou largar tudo. Tinha até um namorado na época. Largou o namorado, larguei largou tudo. Eu vi, assim, a oportunidade da minha vida. Eu falei, é essa Tem que oportunidade. ser rápido, né? Tem que sentir aquele insight, aquela coisa que Deus falou, vai. E você sabe não pode esperar, né? Foi uma das minhas primeiras lições. Agarra a oportunidade. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria aqui hoje. E é muito real, né? Às vezes a gente se pega assim, a vida ela passa muito rápido e tem coisa que você vai ter uma vez. Se você ficar pensando muito... Passou? Passou. Já não era. que não vai vir outra, mas talvez aquilo te impeça de você viver coisas... E às vezes essa decisão ela pode definir o resto da sua vida. E definiu, né? Que aí eu casei em Taubaté, eu conheci meu marido em Taubaté, casei em Taubaté, tô muito precoce feliz. também, né? Casei, quanto tempo você casou? Casei, vai fazer 2 anos. Casou com 22 anos, 22 gente. anos. Fala se não é precoce. Verdade, gente. Que Mas eu graça. sempre quis. Tá aí uma outra coisa. E são demais, né, vocês dois. Eu acompanho a rede social, falo, e muito gente, rápido, tá? que também. graça. Que eu Rápido fiquei noiva também? em uma semana. Uma semana de namoro? Que não teve namoro. Não teve namoro. Mas quanto tempo pra casar? 1 ano. A gente foi igual eu se e meu marido conheceu também. através de um amigo. No dia do jantar, a gente super já... Falou, deu match. Deu match, 1 semana ele me pediu noivado, noivamos 1 ano, casamos. Ai, gente, uma loucura. Tô eu conhecendo acho tão ele cada lindo. dia, né? A gente ainda tá se conhecendo. Tem dia que eu olho pra ele e falo bem assim, olha, não se arrepende, não. Porque a gente ainda tá nessa fase de... Tá em lua de mel, né? Em fase de namoro, né? E assim, você sabe que o casar pra mim sempre foi algo que eu almejei muito, né? Eu desde bem pequena eu falava que Tinha meu esse sonho era sonho do casar. casamento. E eu falava pros meus pais, eu quero casar cedo, porque eu quero ter filho cedo, e ao mesmo tempo eu quero ser uma super empresária, tudo ao mesmo tempo. Essa coisa de uma loucura, né? Já tá tudo na sua cabeça, tudo planejado. Tudo planejado. Claro que nem sempre é do jeito que a gente quer, mas eu sempre fui, uma característica minha, eu sempre fui muito decidida e eu sempre planejei a minha vida. Claro, confiando e entregando pra Deus, mas sabendo o que eu queria. E aí, às vezes, quando acontecia algo, eu ficava, será? Será que vai dar certo? Por exemplo, casar. 4 meses antes de conhecer o meu marido, eu tinha terminado um relacionamento. Eu falei, gente... De quanto tempo? Um relacionamento de 2 anos. E eu pensei, acho que eu não vou casar cedo, não. Porque eu tinha ficado meio traumatizada, sabe? Aí eu falei, não quero namorar, não quero mais conhecer ninguém. Acho que essa história do casamento vai dar uma adiada. Do casamento Mal cedo. eu sabia. Que Olha 4 só. meses depois eu ia conhecer. Gente, que demais. A vida é assim, então, né? sua vida dos 16 aos 22, vai? Dos 16 aos 22 foi... Foi uma loucura. Acontecimentos, Foi muito rápido, em cima tudo. de acontecimentos. Foi tudo muito rápido. Foi assim, eu saindo do colegial, já tendo a oportunidade de começar a minha faculdade em Manaus, transferindo, vindo pra cá, né? Uma nova cidade, novos amigos, tudo diferente. E eu não tinha a pretensão de ficar em Taubaté. Eu coloquei na minha cabeça que era uma oportunidade para eu vir, né? Que meu pai estava me entregando. E aí eu ia fazer a faculdade, talvez depois ir para São Paulo ou ir para outro lugar. Quando a questão do casamento entrou na minha vida, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Porque, né, o meu marido, ele não é de Taubaté, mas a família inteira mora e eles amam. E eu também aprendi, nossa, amo Taubaté hoje, Taubaté, São José, toda essa região do Vale eu acho incrível. E eu falei, é aqui que eu vou morar e se é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou empreender. Que aí entra a história das lojas, né, da marca, porque eu sempre quis muito trabalhar com moda e como eu não consegui realizar esse sonho através de uma faculdade, eu entendi que eu poderia realizar ele através da área que eu mais amo, que é vendas. Então, eu pensei, eu amo vender e eu sei vender qualquer coisa.
Então, eu vou Quem vender... gosta de venda, quem gosta de isso. pessoas, vende qualquer coisa. Só precisa de conhecimento. E aí, se eu não conseguia fazer a faculdade, eu fui por outro caminho, que foi os cursos. Então, todo final de semana eu estava em São Paulo. E eu, assim, sempre investi muito em curso. Eu fazia curso de tecido, curso de consultoria de imagem, curso de coloração, curso de... Todos os cursos que você pode imaginar, eu fiz. Só que eu fiz tudo em segredo. Porque seu pai não podia saber. Exato. Hoje ele sabe, tá, gente? Tá tudo certo. Eu já assumi tudo. Olha isso, Mas cara, eu fiz tudo em segredo. E eu fiz, assim, sabendo que eu tava me preparando pra um dia abrir a minha marca, né? Que hoje ela existe. Já é um sucesso. Exato. E, nossa, às vezes eu nem acredito. E me conta como foi a primeira loja em Taubaté. Depois de quanto tempo em Taubaté? Então, eu cheguei em Taubaté em 2019. E eu abri a primeira loja em 2022. E nesse tempo de 2019 a 2022 que a gente enfrentou uma pandemia, antes da pandemia, como estudante, morando em Taubaté, eu já tinha visto uma oportunidade de mercado, né? Eu queria comprar e não encontrava muitas opções. Então, eu vi que tinha uma carência. Mas eu comecei a fazer uma pesquisa com as minhas amigas. Eu falei, gente, por que não tem aqui? E aí, cada uma tinha uma visão. Tinha algumas que acreditavam que não tinham potencial para uma loja mais premium. Outras achavam que realmente a cidade não comportava. Enfim, cada uma tinha uma visão. Mas a minha visão era completamente diferente, porque eu não aceitava o que elas falavam. Eu falava, gente, não é possível. Não tem cabimento. Outra visão. Existe, deve existir, eu quero tentar. E aí, eu ia... Eu lembro que eu visitava as lojas para entender mesmo, atendimento, curadoria, né? Que marcas que vinham para cá, enfim, entender cada detalhe do processo. E aí entrou a pandemia, eu lembro que na pandemia eu fiquei muito em Manaus, né? Com a minha família, tudo fechou, enfim. E nesse momento foi o momento que eu mais estudei. Então, eu tirei esses 2 anos, assim, concomitantemente à faculdade. Eu também estava estudando muita coisa para abrir a minha empresa, né? E eu cheguei na conclusão que assim que a pandemia passasse, eu queria realizar esse sonho. E aí eu já fui conversando com meu pai, né? Eu fui antecipando tudo, contando de todos os cursos que eu tinha feito, da minha vontade de abrir um negócio no ramo que eu gostava. Usou a pandemia para se preparar. Foi assim 2 anos que eu estudei muito, mas muito mesmo. E foi muito bom, né? Que a gente teve tempo, muito tempo para isso. Então, realmente, assim, eu mergulhei nessa onda de todos os cursos. E assim que a pandemia passou, a gente inaugurou em junho de 2022, porque a loja ficou em obra, né? A gente pegou um ponto, reformou o ponto inteiro, investiu muito para realmente fazer uma loja que entregasse experiência, que era algo que eu acreditava muito. Eu não queria abrir apenas uma loja de roupa. Eu queria abrir uma empresa. E realmente, gente, olha, quem não foi na loja da Rebeca ainda... Eu convido aí, porque quem é de Taubaté, quem é aqui de São José, quem é do Vale... Por favor. É realmente uma experiência a loja da Rebeca. Não conheço a de Taubaté, mas eu faço ideia, Sim. né? Que deve ser com certeza o mesmo padrão daqui de São José. A gente mantém o mesmo padrão. A grande diferença... Tudo impecável. Impecável. Quantos metros de loja? Então, eu ia comentar a masculina isso. E a... São José, a gente tem uma loja bem maior, né? Porque foi nossa expansão. A gente tem 315 metros quadrados de loja. E a gente expandiu a loja com a novidade do masculino, da curadoria masculina. Então, hoje a gente tem uma loja em São José ampla, com diferentes marcas no masculino e no feminino. É um corredor gigantesco, lindo. É realmente uma experiência fora. Aí na Rebeca. As meninas dela têm muito diferencial, atendimento. Cada peça, né? Curadoria também de cair o queixo. E tá de parabéns. Obrigada, mesmo. Adri. E tanto que é muito interessante, né? Quando alguma coisa abala mesmo um local, chama atenção, a gente ouve falar, porque eu tenho muito contato com mulheres. E eu comecei a ouvir, Rebeca Menezes, é a loja da Rebeca Menezes. Falei, gente, eu tenho que saber que loja que é essa. Nossa, você tem que ir, Adriana, é sensacional, é demais, ela é maravilhosa, a loja. Que legal.
eu ouvi muito. Falei, gente, tô curiosa. Isso é muito bom, né? Porque eu falo hoje... É o termômetro, né? Sim, e hoje, apesar do marketing digital ser muito forte, eu acredito muito... No boca a boca. O boca a boca é muito forte. Você deve conhecer pessoas, ou clínicas até mesmo, de estética, ou médicos, que estão, assim, quase não mexem no digital e é um sucesso. Com certeza. Assim, contramão ao que está acontecendo hoje. Porque o boca a boca, ele é realmente a confiança, né? Assim, boca a boca é muito do cliente forte. falar o que ele viveu e passar para as pessoas que ele mais gosta. Sim. Então, é um termômetro muito forte, eu uso muito isso. A gente tem hoje na loja, né? Na parte que a gente tem no sistema do cadastro do cliente, a gente sempre pesquisa, né? Por onde a pessoa conheceu a loja. E muitos é indicação. É indicação. E aí a gente também procura agradecer o cliente que indicou, né? Entregar um mimo para ele, porque é algo assim, é muita gratidão por esse cliente que está disseminando exatamente. isso. Tanto que quando eu entrei pela primeira vez na sua loja, eu tinha terminado um trabalho que foi o dia inteiro. Eu estava, assim, entregue. Eu lembro. De cansaço. Eu lembro perfeito. Aí eu falei, gente, eu tô muito cansada. E aí passou uma amiga, a Adriana pegou no meu braço. Vem aqui. Eu falei assim, nossa, mas hoje eu não tô preparada. Eu lembro perfeito desse dia, Adri. Eu tava falei, hoje eu não tô loja. preparada, gente. Eu tava muito cansada. Eu falei, nossa, eu quero conhecer a Rebeca. Sim. Né, assim, deixa eu estar descansada, eu venho descansada. Eu tava toda assim com a roupa que eu trabalhei o dia inteiro. Só querendo ir embora. E aí... Só foi tomar um café, né? Só fui tomar um café rápido. Ela pegou no meu braço para você ver o quanto é importante. Eu entrei na sua loja. E aí eu estava com uma outra amiga que já tinha falado muito de você. Olha, que legal. Isso é muito legal. E aí quando eu entrei, eu senti realmente o diferencial, né? Muito o quanto legal. As coisas que são feitas assim com essa energia, com essa vontade, coisas que envolvem sonho. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Eu falo que existe várias coisas, né, que é um conjunto que faz o dar certo, que muitos chamam de sorte, né, que não é. Na verdade, gente, primeiro de tudo, a gente precisa sonhar. Então, sonhar é o primeiro passo. Mas, além de sonhar... A disciplina, né? O acreditar, a resiliência através da disciplina, porque esse caminho, né, que é o da noite para o dia, que não que leva anos, ele é muito duro, né? E o meu pai sempre fala, ele fala, filha, você tem noção? Você tá com 24 anos e você já passou por coisa que eu fui passar com 40, com 50 anos. Hoje ele tem 60. Ele fala, você... já passou, assim, por cada problema, dificuldade mesmo, a gente fala, que eu consegui sair, vencer, e eu passo todos os dias, que nos torna, assim, gigantes. E aí, cada coisa que vai acontecendo, você fala, esse aí, isso, já passei por coisa pior, e aí sua mente vai ficando blindada, e você vai conseguindo ganhar mais força, porque o empreender ele é difícil, o empreender no Brasil é muito mais, então, você vai ficando calejado mesmo, e vai te dando muita força para continuar. E eu passo muito isso pra minha equipe, porque amar o que você faz, se você não tem amor, se você não tem alegria, se você não tem essa energia que você falou de estar todo dia ali, mas estar todo dia porque você gosta. Não é estar todo dia porque, ai, nossa, eu tenho que estar aqui. Não, eu tô aqui porque eu abri amo. Um negócio e exato. O olho do dono que engorda, você sabe o gado. Que, assim, no começo, nem sei se ainda existe isso, pelo menos eu não tô ouvindo mais, mas no começo, acho que pela minha pouca idade, né, 22 anos quando eu abri, eu ouvia muito das pessoas, né, não diretamente pra mim, mas chegava até mim, nossa, ela deve ser uma menina rica, de família, que abriu a loja por um hobby e nem fica na loja. Alguém abriu a loja pra ela. Alguém abriu a loja. E aí eu falava, gente, coitada dessas pessoas. Porque realmente eu tive muita ajuda, né? Eu falo, meu pai foi meu mentor, meu financeiro, foi a pessoa que acreditou em mim, colocou. Mas em 4 meses ele não precisou mais fazer isso. E eu consegui decolar aquilo dali e avançar. E eu fiquei todos os dias ali. E as pessoas que mais sabem disso é a minha equipe, assim. Eu falo que hoje uma entrevista verdadeira seria com elas, para elas descreverem a Rebeca. Porque elas estão todos os dias ali vendo eu acordar muito cedo, chegar na loja muito cedo, limpar a loja inteira. Sempre fiz isso, assim, né? Antes de crescer. Hoje não, mas assim, antes de crescer eu limpava, eu ficava até tarde.
fechava a loja muito tarde, ficava ali nas reuniões e fazendo parte de todo o processo. Então, elas brincam, falam, você sabe o estoque inteiro decorado, você sabe tudo. E, assim, é ruim isso, porque quem tá muito na operação, acaba que a cabeça, ela não consegue funcionar para outras Ter coisas. ideias, Então, né? agora com a expansão e com o crescimento da empresa, eu tô cada vez mais saindo. Mas no início, eu estava por dentro de tudo. E até hoje estou um pouco, aos poucos saindo, mas por dentro de tudo mesmo, Que Dri. incrível, De saber, Rebeca. assim, seu nome, tudo que você comprou, de entender, por exemplo, a história toda da minha cliente, de chegar e eu saber o nome de todas. E elas falavam assim, gente, eu queria ter esse HD da sua cabeça, porque eu não consigo gravar. Eu falei, mas vocês E me têm conta que gravar, como que né? foi de Taubaté para São José. Então, Taubaté... E como foi? O que você sentiu do público de São José? Sim, eu fui muito bem recebida. Eu fiquei, assim, muito feliz e muito surpresa com a recepção do joséense. Eu não conhecia, tá? Eu não conhecia, assim, eu conhecia muito pouco São José. Eu vinha para ir ao shopping, mas não conhecia pessoas. E a minha ideia de vir para cá, na verdade, assim, eu tinha esse plano de expansão, mas esse plano era para 3 a 5 anos, né? Então, toda vez que você abre um negócio, você entende ali que tem uma maturação, um tempo de maturação. E eu expandi com 1 ano. Então, se você for analisar, é uma loucura o que a gente fez como empresa. Mas foi uma questão de oportunidade. A gente entendeu que era uma oportunidade de mercado, ou a gente arriscava e vinha, ou talvez, como também a minha vinda para Taubaté, que foi uma decisão, ou eu arriscava ou eu perdia. E eu decidi arriscar. Então, eu lembro que com 1 ano eu tomei essa decisão, assim, de uma maneira, claro, muito pensada, com números. E eu já tinha muitas clientes de São José online. A gente fazia entregas quase... Vamos colocar 3 vezes na semana, tá? Pra São José. E aí eu comecei a medir. O motoboy vinha muito pra cá, vinha muito pra cá. Eu falava, gente, essa cidade aqui tá consumindo muito. Opa! E aí eu comecei a olhar mais pra cá. E vim visitar, vim ver. E já tinham muitas lojas legais, né? Multimarcas diferentes de Taubaté, que não tinha. Aqui já tinha. Com um trabalho, assim, impecável. Mas eu entendi que pro tamanho da cidade comportaria mais uma. Porque as marcas que eu tinha eram também diferentes das que outras lojas tinham. Então eu falei, tá... Tem lojas legais, importantes, mas eu acho que cabe mais uma. E aí eu tomei essa decisão através desses números de faturamento que eu já tinha em São José online, que caberia e que isso faria eu crescer ainda mais, né? Porque São José já é uma cidade muito maior, com potencial, né, gigantesco. Eu estaria saindo de uma loja no interiorzinho e começando realmente pra dar capital um passo do Vale. Exato, e dar um passo assim maior. Então a gente tomou essa decisão com 1 ano exato, a gente expandiu. Foi muito desafiador essa decisão. Eu lembro assim que eu chorava. Mas eu chorava tanto porque nos primeiros meses, tá, de São José. Porque eu falava, o que eu fiz da minha vida? Porque eu tava começando a me acomodar. E o meu pai, eu falo muito do meu pai porque ele é a pessoa que eu converso toda semana, né? E a gente tem muitas conversas de negócio por ele ser meu mentor. Então eu falo muita coisa pra ele e ele falou bem assim, Rebeca, se você não abrir a sua segunda unidade em São José, você vai ficar na zona de conforto. Porque com 1 ano eu tinha um faturamento muito bom. Com 24 anos, né? Eu tava entrando, não preciso mais fazer muita coisa. Porque tava tudo muito ficando cômodo. E abrir São José foi eu sair totalmente da minha zona de conforto. Certo. Porque eu pego a Dutra quase todos os dias, né? Que eu venho pra cá. É cansativo. Uma loja que tem o triplo do tamanho da de Taubaté. Uma equipe que é 3 vezes maior que a minha de Taubaté. A empresa realmente cresceu. Porque até então a Rebeca fazia tudo. A Rebeca era o marketing, a Rebeca era a contabilidade. A Rebeca dava conta de Taubaté. Mas em São José, não. E aí eu vi realmente que essa decisão trouxe pra mim uma visão de negócio que eu precisava viver para crescer. Então, hoje a gente tem frentes para tudo e a gente precisou tomar decisões para que o negócio continue crescendo. Então, assim, eu falo que não foi fácil. Não está sendo fácil, né? A gente vai completar 1 ano sexta-feira. Eu falo, gente, parece assim que faz mais tempo. Para tudo que a gente já viveu. Para tanta história que a gente momentos já viveu. difíceis que você passou. Exato, mas ao mesmo tempo muito grata e o público de São José é um público muito receptivo, me recebeu muito bem, as pessoas, eu vejo assim que é um público... O pessoal compara muito com São Paulo, né? Eu não acho tão assim parecido, eu acho que tem sim um pouco de São Paulo
grandiosidade da cidade, mas tem muito do interior também, Muito. né? Do acolhimento, Sim. das pessoas realmente terem uma relação, terem ali seus ciclos de amizade. Eu acho que tem isso, São Paulo não é assim. Então, eu acho que é o ponto, digamos que positivo, né, dessa comparação. E você sentiu uma resistência do público de São José? Até por conta do padrão da sua loja, que é luxo, né? É Sim. um padrão luxo. Então, as pessoas, mesmo elas tendo ali, né? Elas podendo, elas tendo condições de adquirir o seu produto, elas ficavam ali, eu não vou porque é muito luxo, eu acho que não é para mim, eu acho que... A gente teve nas duas cidades, tá? A gente teve em Taubaté, eu lembro que quando eu abri eu ficava indignada. Eu ficava indignada porque eu falava, gente, essas pessoas, elas mesmo se rebaixam, não faz sentido para mim. Eu acho que isso vem muito do comportamento, né? Eu concordo muito com isso. Às vezes as pessoas, elas têm ali condições de ter um padrão, mas elas falam, isso não é para mim. Mas aí tem que entender, né? Aí a gente pode ir até pra parte mental, porque às vezes são bloqueios emocionais. Bloqueios, com certeza. Eu conheço pessoas que têm muita condição financeira, mas a história de vida, né, por parte do passado foi muito difícil. A pessoa tem esse bloqueio de achar que o dinheiro, ao mesmo tempo você não pode usar alguma marca porque você vai estar sendo, né, enfim. O parente vai olhar e falar, nossa, é delicado. Pra que usar essa marca? É delicado, mas eu tive sim essa resistência, Dri, em Taubaté, tive em São José também. Isso aos poucos... Como você lidou com isso? Eu não lidei, tá? Não, eu não lidei, assim. Eu sou uma pessoa muito prática. E muito fácil de resolver as coisas. Eu não fico sofrendo, sabe? Certo. Então, eu entendi. Como eu tinha passado isso em Taubaté, e em Taubaté eu sofri. Em São José eu não sofri. Taubaté, tudo pra mim foi... Eu falo que foi, assim, uma escola. E a primeira vez sempre é mais difícil, né? Então, Taubaté eu sofri muito, porque eu não era conhecida. Eu sofri preconceito, como os que eu te falei, que eu era uma menina rica, que eu não fazia nada, então as pessoas passaram ou até meses... pela idade, né? Pela idade, por tudo. Eu não vim de família de lá, então eu não tinha um sobrenome, Taubaté pede muito isso. Eu lembro, assim, as pessoas chegavam e falavam, mas você é filha de quem? E aí eu falava, eu sou filha do meu pai. Ué, tipo, não tô entendendo a pergunta, porque eu ficava brava. Assim, hoje eu entendo que é da cultura, mas eu ficava brava, eu não sabia lidar. Hoje eu tiro brincadeira, mas eu ficava, gente, nossa, pelo amor, né? E aí no início eu chorava, eu ficava triste, eu falava, poxa, por quê, né? Por que as pessoas precisam tanto de tantas coisas pra aceitar? Por que não simplesmente dar uma oportunidade e tentar conhecer, né? E ouvir a história e, poxa, valorizar é uma pessoa querendo fazer a sua história. Tantas já fizeram, por que não mais uma, né? Só porque a pessoa, às vezes, tem muito mais tempo de mercado, enfim. Então, eu ficava com aquilo na minha cabeça e eu não aceitava. Mas eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, foi uma escola nesse um ano. E quando eu abri São José e eu me vi passando por situações muito parecidas, eu falei assim, comigo mesmo, isso vai passar. É questão de tempo. E você... tem que perseverar. Isso. Eu acho que é isso. O lidar não foi lidar falando, mas foi eu entender que era questão de tempo e que eu precisava fazer o meu trabalho, que pessoas, porque sempre tem as pessoas que também vão acreditar, que pessoas iriam entrar, que pessoas iriam comprar a minha história, que pessoas iriam levar isso pra fora, e foi isso que foi acontecendo. Isso do boca a boca que você comentou que as pessoas falavam, foi o meu maior gatilho para que as pessoas realmente viessem de uma forma positiva. Porque teve gente que falou coisas negativas, mas teve muitas que falaram coisas positivas e enalteceram a minha história. E muitas pessoas, no seu lugar, com a sua idade, veio pegar só o negativo, né? Exato. Ai, por que eu vim realmente essa cidade? Eu acho que não vai emplacar. Realmente, mas eu acho que isso foi um trabalho muito mental, tá? Muito mental, assim, de blindar Qual tipo de minha comentários você ouviu? Olha, na inauguração daqui de São José, eu lembro perfeito, isso nunca vai sair da minha cabeça. Uma mulher falou pra mim bem assim, nossa, que loja linda, né? Vocês devem ter investido muito. Mas eu espero que prospere, porque uma loja linda não se basta. Aí eu falei... na sim. cara. Não, assim. Só que assim, eu fiquei até sem reação na época. Tava em inauguração, era muita gente. Nossa, a gente recebeu mais de 180 pessoas na inauguração. E aí eu falei, eu tava sem graça, assim, eu fiquei sem graça. Eu falei, sim, obrigada. Só que aquilo depois que ficou passou, martelando. eu falei, gente, quem que faz um comentário? Você pode até pensar, mas assim, você não precisa fazer um comentário desse. E era uma pessoa bem mais velha, tá?
assim, mais para uma senhora. E eu fiquei pensando, gente, que loucura, né? Em vez da pessoa falar, Olha que olha, isso. Parabéns. parabéns, né? Boa sorte, sei lá, qualquer Ou coisa. também você deve ter ouvido, nossa, que corajosa. Não, muito. Ah, não, corajosas foi bastante. Mas é o corajosa não no sentido de elogio, é o corajosa de deixar você com dúvida. Sim, tipo, corajosa. Coragem. Espero que dê certo. Tipo assim, na cabeça, né? Mas eu ouvi muito mesmo. Mas eu acho que eu peguei tudo isso da melhor forma. Eu peguei como um combustível. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então, mas é uma competição comigo mesma. Tá. Então, quando eu ouvia essas coisas, eu internalizava aquilo, eu falava, vocês vão ver o que é coragem. E é mesmo, sabe? Quem convive comigo sabe. Eu não aceito. Eu falo, não, isso aqui vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como não dar certo. Porque eu colocando entendo, tanto empenho, né? Tanta experiência. E assim, tanta vontade. É isso, vontade. Eu quero muito que dê certo. Você tá trabalhando com o belo, vai ajudar as pessoas, deixa as pessoas mais bonitas. É bonita. É linda. Tem vontade. E eu acho que não é só isso, né? Eu falo muito que a gente precisa ter um propósito. Né? A gente tem que fazer as coisas com propósito. E eu sempre tive o meu propósito. Eu sempre soube descobrir desde cedo que o meu propósito era com pessoas. E ao longo da trajetória com a loja, eu entendi que era com pessoas e não só pessoas, e sim mulheres, né? Assim, ele vai afunilando. Quando eu entendi isso, eu entendi muito com a minha equipe, começou através da minha equipe, que eu precisava impactar, e mesmo com pouca idade, pessoas que trabalhavam comigo de 40 anos se inspiravam em mim. Eu entendi a força que eu tinha e que eu precisava extrair o melhor disso. Porque eu não era uma menina de 24 anos. Não, eu era uma líder, onde eu inspirava as pessoas da minha equipe e que consegui que muitas resgatassem sonhos que não acreditavam mais. Eu sempre fui uma líder muito ativa. Sensacional. Isso é maravilhoso. Então, quando eu entendi isso através dessas mulheres que trabalhavam comigo, eu falei, gente, é esse o meu propósito. Eles são meus primeiros clientes, né? A gente fala que a minha equipe é o meu cliente interno. Eles precisam comprar toda a ideia para realmente vender para o nosso cliente final. E foi com elas que eu aprendi muito e consegui passar adiante, né? Então, hoje a gente tem um relacionamento muito gostoso com as nossas clientes, assim. Elas confiam muito na gente. Quando eu falo na gente, é porque realmente não é na Rebeca pessoa, é na empresa, na equipe. Elas vão pra loja não só pra comprar, mas elas vão pra ter um momento, vai tomar um café, pra ter um bater acalento, um papo, exato. Sentar naquele sofá maravilhoso, tomar né? um café e às vezes ver até presentinho chorar pro também, marido. sabia? A gente teve, bom. principalmente em Taubaté, acho que a loja menor, a gente teve muitas sessões de terapia lá. A pessoa realmente... Não tô bem hoje. E a gente ouvir ética profissional, de que ouvir ficar ali, muitas vezes só ouvir, porque quem somos nós, né, pra ficar opinando. Sim. Então, ouvir, abraçar, entregar. Só ser ouvida, né, já faz bem. Que é o que é raro, né, hoje em dia, nessa loucura da vida. Então, nossa, muitas histórias pra contar. Que bacana, Rê. Eu acho que você tá no caminho muito certo, né? Trabalhando da forma que você trabalha, com essa resiliência toda, com essa delicadeza em tudo que você faz, né? Caminho à perfeição. Porque a perfeição não existe, mas se a gente buscar a perfeição, a gente chega perto, né? A perfeição não existe, mas isso da riqueza de detalhes eu trago de Jesus, né? Eu trago da Bíblia, que eu sempre falo que a gente precisa fazer... Sem Deus... e fazer como Jesus faria, né? Ele tem riqueza de detalhes. E eu trago isso pra loja, né? Sim. Você já viu a experiência. Eu falo, não, eu não vou fazer de qualquer jeito. Se não dá vontade de sair, viu, gente? Se é pra servir um café, se é pra fazer um VM bonito, vamos fazer do melhor. Vamos fazer realmente entregar o nosso melhor, porque é isso que as pessoas merecem. Você pode ter certeza que você inspira pessoas mais velhas, viu? Eu não é só de 40, muito não. isso. Mais velhas? Com certeza. Porque hoje as pessoas elas estão muito cansadas, né? Elas estão desistindo muito fácil. Então, até mesmo pelo digital, elas veem as pessoas estourando, explodindo e elas não conseguem, elas desanimam para tudo. Sim, mas o meu maior foco também é inspirar as pessoas, assim, da minha geração, que eu acho que as minhas amigas são pessoas mais velhas, mas eu vejo, na época da faculdade, o jovem sofre muito hoje. Muito. E não tem emocional. Então, quando eu me vi na minha idade, né, nessa construção, e passei por muita coisa, em momentos que eu queria simplesmente jogar tudo pro ar e acabar com tudo,
eu pensava sempre, eu falava, tá, e quem não tem o emocional que, claro, esse emocional foi criado, né? Ele foi construído. Mas e quem não tem? É uma busca diária, né? E quem não tem. E aí eu venho realmente num processo agora... Para inspirar o empreendedorismo jovem. Tô até começando a postar mais na minha rede social, é algo assim que muita gente pedia, eu sempre tive um pouco de... Falava, ai gente, será? Mas eu tô entendendo que é muito além da rede social só de postar a vida, mas é isso, é inspirar outros jovens, é inspirar as pessoas a realmente persistirem, que hoje o jovem, o jovem da minha geração, ele tem muita dificuldade de persistir. Ele começa e deixa no caminho. Começa e deixa no caminho. E não consegue terminar nada. Sim. Começa a ler um livro, deixa na metade. Por quê? Mas é porque tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. É imediatista. E eu tinha muito disso, né? E aí eu fui realmente aprendendo com estratégias, com conhecimento que não, a gente não pode. A gente precisa começar, por mais que existam, né, coisas no caminho, mas a gente precisa terminar. Então, acho que isso é uma das minhas vontades ainda, conseguir aí inspirar jovens e falar mais sobre isso. Já eu acho inspirando, que com certeza. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada, Parabéns. Adri. Muito gostoso. Obrigada, já passou o tempo? Passou o tempo. Tô vendo aí você olhando. Você vê, gente. Eu vou ouvir de novo. Parte 2. Nossa, muito tranquilo. Adorei. Realmente. Também amei. Você tem muito diferencial. E deixa o seu @. Sim. Fala com o público. Gente, viu a desenvoltura dela para falar com o público, para as câmeras? Olha, o tempo todo. Gente, pode passar. O Instagram da loja é @Rebeca Menezes Brand, né? BRAND, desculpa. E o meu pessoal é Rebeca com 2as.menezes. Muito obrigada. Obrigada por iluminar nosso estúdio hoje. Obrigada a você, Dri. Você é uma mulher inspiradora também, viu? Obrigada, Rê. Foi um prazer estar com você e com vocês. Prazer é todo nosso. E ficamos com mais um ângulo que pode e até a próxima.